Bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que simplesmente nos alimenta de energia positiva. Porque positividade requer instrução, requer entendimento e requer mudança. Olha que delícia! É maravilhoso isso. Mas vamos lá, porque hoje a gente tem uma missão. A gente vai identificar o tema, que são 10 obstáculos reencarnatórios. 10 pedrinhas no sapato que atrapalham o nosso processo de vida nesse planeta. A gente vai enumerar 10 maiores obstáculos, na verdade, que tem muito mais, não se limita a isso, que dificultam a nossa jornada diária num processo reencarnatório, levando em conta, gente, as considerações que estamos em um corpo novo, uma nova trajetória, e para isso passamos e estamos envolvidos pelo véu do esquecimento. Ou seja, ao reencarnarmos, esquecemos quem já fomos no passado, mas temos a lembrança íntima do que já aprendemos durante essa nossa trajetória em várias vidas. Então vamos começar. O primeiro tópico se refere à fala, ou seja, a nossa língua. Essa mesmo, que além de ser um instrumento da fala, é controlada pela nossa mente e pela nossa vontade. E tá aí uma parte da falha, principalmente quando a gente usa essa língua para apontar e julgar tanto as faltas alheias quanto as atitudes do outro, julgando a gente mesmo que nós somos donos da verdade. Quando a gente usa a língua para desrespeitar e ofender o próximo, quando a gente espalha ou critica particularidades da vida alheia e, claro, espalha a mentira. A língua, do tanto que ela tem uma capacidade de trazer coisas boas através da nossa fala, através do nosso apoio, através do nosso acolhimento, ela também tem todo esse lado negativo. E vai nos atrapalhar porque ela gera deméritos na nossa vida. A visão, que é o segundo ponto, ela está ligada à língua. Exatamente. Nossos olhos muitas vezes nos colocam em situações muito delicadas, principalmente quando o que vemos serve apenas para medir os centímetros que a vaidade pode reparar no seu semelhante. Nos traz inveja e descaso, impulsiona nossas atitudes para fora dos limites do respeito do espaço do outro, nos levando a fazer qualquer coisa para conseguir o almejado. Ai, gente, pelo amor de Deus, inveja é uma coisa muito ruim. Outra coisa, nossos olhos junto da língua, que são dois amiguinhos, né? Tá um aqui, dois olhos e uma língua. Você tem que observar mais do que colocar isso para fora. Mas o problema é que a gente tem dois, a gente olha e vê muito e não consegue controlar isso aqui, que é um só, chamado língua. Isso tudo porque vem um terceiro fator interligado a esses dois, que se chama pensamento. Yes. Essa ferramenta que pode nos erguer, assim também como pode nos levar à derrota. No instante que nós vagueamos soltos, sem o cabresto da disciplina, a gente vai se tornar o quê? Imprudente. E se a gente não tiver aprendido ainda como discernir o certo de errado, ou mesmo como usar o bom senso, a gente acaba como gerador de mazelas e tristezas, tanto em nossas próprias vidas quanto na dos outros. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento é força. O que nós pensamos, nos tornamos e acaba se realizando. É interessante a gente observar o quanto o pensamento ele se torna um materializador de tudo que nos acontece. E aí a gente sofre o quê? Várias influências. E essas influências vão gerar o quarto tópico, que é pesadíssimo, que se chama desânimo. Exatamente. E é causado por nós mesmos. Funciona como um congelador natural das melhores intenções.
é o responsável pelas desistências, perdas de oportunidades em nossa trajetória na carne. E a partir desse momento que nós começamos a entender que tudo passa e que não somos feitos apenas de falhas, é que a gente vai acabar impulsionando nossa vontade. E aí sim a gente pode se tornar capaz de entender o ganhar e o perder diário. Mas se a gente não fizer isso, gente, a gente vai desanimar. Sabe aquela frase assim, ai não, tá demorando tanto que eu já tô desanimando? Ai, eu já desanimei com isso por causa disso e por causa disso. Mas aí você tem que lembrar que por mais que o desânimo, você pode até desanimar com algumas coisas na vida, porque a gente é ser humano e tá aqui para passar por isso. E às vezes faz parte do seu próprio processo esse desânimo. Mas não desanime. Dá uma esfriadinha, mas não desanime. Põe isso na sua mente. Por quê? Porque desses outros que estão interligados, ó, desânimo, pensamento, língua e visão, tá? Esses 4 juntos podem gerar um dos maiores maus das nossas essências. Esse outro que eu vou falar agora, ele tem um significado falso. Disfarçada de justiça, a vingança, ela funciona como arremessadora das farpas mentais de alcance. Farpa mental de alcance. Tudo que você pensa gera energia. Se você gera uma energia negativa, você não manda energia equilibrada, você manda farpas, como se fossem pequenas faquinhas que atingissem o outro ser e magoassem aquela pessoa. É tanto que a pessoa, quando sente uma energia negativa, sente o quê? Dor no corpo, desconforto, porque são farpas mentais. E elas são de alcance, então não precisa você estar perto da pessoa. A pessoa distante de você já te atinge com energia negativa. E aí acontecem consequências imprevisíveis. Isso nos tira o controle de nossos atos e pensamentos. A vingança, ela nos cega a tal ponto que você vai tomar as piores decisões e cometer atos que não fazem parte até da sua própria personalidade. É a vingança que te leva para um buraco sem fim num processo de vida. Muito perigoso. Porque a vingança, ela é amiga da possessividade. Ela é gerada pelo nosso egoísmo, a possessividade, e ela vai nos levar para o próximo tópico que se chama desconfiança. O que gera desconfiança? A falta de parceria. O que gera desconfiança? O medo e a insegurança. A gente precisa ser mais seguro, mais confiante na vida. A desconfiança, gente, muitas vezes nos leva a julgar alguém sem considerar a razão que o levou, por exemplo, a se aproximar de determinada pessoa ou tomar alguma atitude. Por quê? Porque o ego está tão envolto na posse que desconhece o semelhante, que apenas está procurando trabalhar incessantemente a favor dos outros. E às vezes a nossa própria desconfiança junto do pensamento, é a geradora de fatos que não estavam acontecendo, mas que começam a acontecer, porque você fica pensando 24 horas que aquilo vai acontecer. E o que o nosso pensamento é? Uma máquina realizadora de tudo que acontece na nossa vida. Se você parar para pensar, pensa pra você ver, ó, eu vou conseguir um emprego, aí eu consigo. Eu vou conseguir fazer isso, aí eu consigo. Aí de repente vem um desânimo e você fala assim, vai dar tudo errado. Um pensamento de vai dar tudo errado desencadeia tudo errado na sua vida. Você entra em desespero e fala, meu Deus, para que eu pensei aquilo? Eu sabia. Você não sabia não, você pensou e gerou. Farpas voam mais rápido do que energia positiva. Pensa nessa possibilidade porque é uma realidade, tá? E daí, gente, vem o que a gente sente, que a maioria dos seres, aliás, quase 100% do ser humano sente. O nosso amiguinho que nos atrapalha, que é o medo.
Esse atrapalha. É um dos maiores agentes de atraso para a estrada evolutiva de um espírito. Gente, o medo é responsável pelo isolamento, no remorso. Não há avanço. Você teme tudo, todos os obstáculos. O medo é o gerador da síndrome do pânico. O medo é o gerador do sentimento de perda. O medo é o princípio da vingança. Porque quando você quer vingar, você quer que aquela pessoa sinta medo de você, assim como você sentiu dela quando ela fez o que fez com você. Então, é aí que está a história do medo. A coragem, ela começa a se tornar inalcançável e praticamente impossível de ser sentida e afasta todas as oportunidades de resgate, perdão e superação. E em cima desse conjunto todo, se você pegar tudo isso aí, nós temos uma conclusão, né? Que vai uma conclusão que nos levará para mais duas qualidades, tá? Para mais dois erros. É um pé no saco, entre aspas, uma pedra no caminho, que é um problema seríssimo, que é contrário da indulgência, que se chama fofoca, a maledicência. A maledicência é uma fatalidade para as relações de qualquer natureza. À medida que acreditamos e julgamos saber mais da vida alheia e da verdade alheia do que da nossa, a gente passa a invadir a privacidade do outro e acabamos causando desgostos e tristezas desnecessárias. Acho que foi uma coisa muito importante a respeito da fofoca que eu não sei se todo mundo sabe. A fofoca conta, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Vocês vão assustar. A fofoca conta como dívida reencarnatória. Isso explica a mudez. As pessoas que nascem mudas é porque usaram a língua e a fala para o mal, para fazer fofoca. É um crime divino. Olha que loucura. É um crime divino. Você pode, se você fofocar demais na vida, você pode gerar para a próxima encarnação a falta da sua língua. Você tem uma ideia. Aquela pessoa que nasce com a língua atrofiada, ou não consegue falar, ou mesmo mudo, sem isso aqui, ó, sem as cordas vocais. Olha aqui, a complicação vai que juntando todas essas 8 coisas fundamentadas estão ao patrocínio dessa próxima qualidade. É ela quem patrocina tudo. Porque ela faz a divisão entre as pessoas, classes e poder aquisitivo e coloca o personalismo acima da fraternidade. E aí está o tão perigoso alimentado por nós, orgulho. O orgulho, ele é uma palavra que tem sentido dúbio. Vive na dualidade do bem e do mal. Por quê? Você não pode ser orgulhoso, mas você tem que estar orgulhoso do seu filho. O orgulho é uma dualidade de sentidos entre o bem e o mal. E aí está o perigo. Porque no sentido negativo, essa palavra ela vai ser usada para indicar uma falsa superioridade. Já que enquanto na carne nos iludimos com posições, poder aquisitivo e imagem, toma posição prejudicial em nossas vidas. E a gente só vai descobrir que é orgulhoso em um ato falho, na maioria das vezes, ou quando desencarnamos e chegamos ao plano espiritual em uma posição igual ao de qualquer ser na dimensão material. Gente, presta atenção. Eu fui bom, eu orei, eu fiz caridade, eu fiz isso. Mas, em contrapartida,
Eu não sou uma pessoa fácil de se lidar. Eu não consigo perdoar facilmente as pessoas. Eu não consigo deixar para trás. Eu guardo mágoa, eu julgo, eu isso. Aí já deu 6. Aí já deu 6. Quando você tem 6 erros e 5 acertos, o seu orgulho foi maior do que a sua humildade. Só isso aí, pra você ter uma ideia, já é um patrocínio do orgulho para sua inferioridade continuar ali estagnada e você não conseguir evoluir. É importante a gente entender isso. Muito importante entender isso. Porque depois que a gente entende isso, a gente vai simplesmente para o último. A maior chaga da humanidade: egoísmo. E aí que está o perigo. Porque além de nos alimentar com a intenção de buscarmos o privilégio, acreditando que Deus nos elegeu como criatura superior às demais, ele também nos dá o falso entendimento que tudo que possuímos como bens materiais será nosso eternamente. Eu vou deixar bem claro para todos vocês. Nós somos uma história com início, meio e fim. Alguém que conhecer um ser humano que vive desde os primórdios até hoje, me apresenta. Me apresenta que organicamente é impossível. Organicamente, o nosso corpo chega aos 80 anos já um pouco debilitado. Se ele tiver muita força, muita genética boa, ele vai até os 100. Se ele tiver mais genética boa, ele vai até os 130. Mas não se iluda que você vai ser uma pessoa eterna e que tudo que você possui vai ser seu pela vida inteira. Partindo do princípio que tudo tem princípio, meio e fim, tudo que você possui também. Até uma terra que você herda da sua família, ela pode deixar de ser improdutiva por razões climáticas, por exemplo. Então, para com o egoísmo. É uma das piores coisas que você tem à sua disposição. Sabe por quê? Olha só isso. Ser egoísta não só nos prejudica, como também nos coloca numa posição estagnada na jornada evolutiva do espírito. É ele, o egoísmo, responsável por manter tantos espíritos na zona umbralina, no plano astral, já que a maioria dos egoístas transformam o apego em uma necessidade para sobreviver e acabam invadindo casas como espíritos, prejudicando relações, prejudicando a vida das pessoas, aproximando pessoas negativas de pessoas positivas. O egoísmo é extremamente ácido e tóxico. Bom, 10 probleminhas, 10 obstáculos que nos tiram totalmente do caminho da luz. E é perigosíssimo. Mas, se estamos conscientes dessas nossas maiores dificuldades íntimas agora, a gente chegou a uma conclusão, gente. Todas elas se encontram dominadas pelas próprias imperfeições e escondidas diante de nossa consciência. Se notarmos que estão enfatizadas em nossos comportamentos, a gente vai tomar uma atitude imediata. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir cada um desses tópicos dentro das nossas atitudes conforme a nossa condição e capacidade. Porque qualquer exame mais apurado à luz do cristianismo redivivo vai nos convidar a exercer a caridade do autoaperfeiçoamento para a erradicação de todas essas mazelas que vão nos impedir de evoluir. A reforma íntima é necessária e você vai fazer conforme o que você consegue fazer. Porque à medida que você vai melhorando uma coisa aqui e outra ali, você sente a necessidade de melhorar aquela outra também que você não estava conseguindo antes. Enfim, nós estamos aqui para aprender a sermos melhor a cada dia.
e a respeitar e auxiliar o próximo. Essa é a nossa função. Somos interdependentes. Espero que isso tenha esclarecido muita coisa para muita gente que precisa saber desses 10 obstáculos que interferem na nossa condição de evolução. E espero que a palestra tenha sido esclarecedora para vocês também. Gente, muito obrigado por me ouvir com essa paciência de sempre. Eu quero que você vá lá e curte a página Espirais de Luz no Facebook e também se inscreva no canal Espirais de Luz aqui no YouTube. Deixa o comentário, fala, sugere palestra. A gente vai sempre estar dando uma olhadinha em todas as notificações e respondendo vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.